convido todos os amados e queridos irmãos a colocarem-se em pé, por favor, e vamos cantar o hino de número 342. Então vamos cantar o hino de número 342. Vamos nos ajoelhar, por favor, e vamos orar ao Senhor. Damos-te graças, Senhor Deus amado, porque o Senhor cuidou de nós em todos os dias da semana, cada instante, cada momento, podemos sentir o Teu amor, o Teu cuidado, a Tua presença. Nos alegramos por estarmos aqui no templo, Senhor, com alegria. Irmãos, visitantes, irmã Zélia, que está se tratando da enfermidade e está novamente conosco. Que prazer, Senhor, ver a Tua serva, a nossa amada irmã, que por longas décadas tem servido ao Senhor aqui na Tua igreja, com fidelidade, com alegria, com amor. Juntamente com ela, oramos pelo irmão Pedro, que também necessita de saúde. Irmã Lúcia também, oramos por ela, Senhor, que o Senhor continue a abençoar o tratamento. Outros irmãos que também necessitam de saúde, deixamos todos nas Tuas mãos, confiados de que o Senhor é poderoso para conceder o restabelecimento segundo a Tua boa, perfeita e santa vontade. Obrigado porque a igreja também tem sido fiel em apoiar os campos missionários. Durante a semana recebemos mais uma informação do Rincón del Tigre, o Senhor abençoando o Teu trabalho ali também, lá na Bolívia. Obrigado pela igreja que tem sido fiel já por tantos anos, contribuindo com o trabalho ali mensalmente, Senhor. Lá no Peru também, o pastor Miguel, a irmã Juliane e o filhinho deles. Obrigado porque a igreja mensalmente envia ofertas para lá. Para o pastor Alex, lá no Amazonas também, ele, irmã Elizabeth e suas filhas. Obrigado porque eles estarão conosco aqui no mês de março. Muito obrigado, Senhor, por estas vidas preciosas.
bem como também o pastor Melo Kalischer lá em Israel, pastor Youssef Nadarkhani nas cadeias do Irã, por pregar o Evangelho. Senhor, enfrenta hostilidade daquele governo tão contrário ao Evangelho. Oramos pelo pastor Juliano, pela irmã Evelyn, que também estão de férias no Brasil. Oramos por todos eles, ó Deus, e que o Senhor continue a dar a cada um de nós alegria, prazer em servirmos ao Senhor, quer seja aqui com a presença de cada um, quer seja com as orações diárias pelos campos missionários, com as contribuições mensais, que todos sejamos fiéis, Senhor, e possamos nos desprender daquilo que um dia vai perecer e investirmos naquilo que é eterno, de valor eternal, Senhor. Continue a abençoar a tua igreja, aceite este culto que estamos prestando ao Senhor, cada hino cantado, tocado, também a tua palavra que vamos ouvir, que o Senhor, pelo teu Santo Espírito, fale aos nossos corações e sejamos edificados e possamos crescer espiritualmente, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Oramos, te louvamos e agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amor
convidamos nosso amado irmão Álvaro para mais um hino ao piano, e enquanto ele toca, vamos orar silenciosamente, cada um orando para que Deus nos abençoe com a sua palavra que vamos ouvir. Hoje a mensagem será a liberdade que escraviza. Dá para entender isso? Liberdade e escravidão são coisas antagônicas, mas não é que tem gente se escravizando com a liberdade que Deus dá, infelizmente. Vamos ouvir a mensagem, mas antes vamos ouvir o hino e orar silenciosamente para que Deus nos fale com a sua palavra. Convido todos os amados e queridos irmãos para que, por favor, abram as suas Bíblias para Gálatas capítulo 5, leremos o versículo 1. Gálatas capítulo 5, o versículo 1. A liberdade que escraviza é a mensagem para nós nesta manhã. Pensei muito nisso durante a semana e vendo o comportamento dos ditos cristãos hoje, como precisamos desta palavra para ser um alerta para cada um de nós, para não estarmos escravizados dentro da liberdade que Deus nos deu. Diz assim a palavra do Senhor, Gálatas 5, versículo 1. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Foi mencionado, inclusive, na escola bíblica dominical, o povo de Israel. Nosso amado irmão Harry falou com muita propriedade do povo de Israel. Eles sofreram debaixo do jugo do faraó no Egito. Sofreram, apanhavam. Os filhos, os meninos, eles tinham que matar. Eles sofreram horrores. Mas quando foram libertados, aí começaram a dizer que lá eles tinham uma vida boa. Dá para entender? Nós tínhamos panelas de carne, cebolas, pepinos, nós tínhamos tudo lá. Nós queremos voltar para o Egito. Irmãos, é difícil entender o povo de Israel tomando uma atitude como essa. Mas quando vemos o povo de hoje em dia, que se diz cristão, fazendo a mesma coisa, é ainda mais difícil de compreender. Meu pai sempre dizia que Satanás, quando ele não consegue empurrar as pessoas para a esquerda, ele tenta empurrar para a direita.
O que Ele quer é que você tire o foco do Senhor Jesus Cristo, do senhorio do Senhor. Se Ele não consegue empurrar você para os pecados deploráveis, da prostituição, da imoralidade, de toda essa corrupção, então Ele tenta empurrar para a direita, para o outro extremo. Tudo para desviar o foco do Senhor Jesus Cristo. Vamos aprender em 3 lições que nós não podemos tornar a metermos de novo debaixo do jugo da servidão. Cristo nos libertou. Fomos libertos para viver em liberdade, não mais nem no extremo, nem no outro. Em primeiro lugar, a servidão do nanismo espiritual. Nanismo é aquele problema quando as pessoas não crescem. Aquela situação em que as pessoas ficam sem o crescimento físico, não desenvolvem. Nasce pequenininho e continua pequenininho o resto da vida. E lamentavelmente dentro dos templos está cheio de nanismo espiritual, um comportamento infantil, parece uma creche. Hoje as igrejas parecem mais uma creche para cuidar das crianças do que uma igreja que prega a palavra, que dá o alimento sólido, aquele alimento que muitas vezes incomoda a gente, que faz nos enxergar os nossos erros, que não massageia o erro, o ego, mas fala, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Sempre foi assim. Os profetas de Deus, eles não eram pessoas benquistas pelas congregações, não é. Muitas vezes queriam inclusive apedrejá-los, mas eles não tinham medo de falar. Hoje, infelizmente, as pessoas têm medo de falar a verdade. Veio o erro, contemplam o erro, sabe que as pessoas estão no caminho do erro, mas não têm coragem de falar, e aí criam um bando de nanicos espirituais. Comportamento infantil, vestimenta infantil, brincadeiras. Hoje os templos estão mais para espetáculo circense do que para culto ao Senhor. O que nós podemos fazer para agradar as pessoas? Para as pessoas saírem daqui felizes, motivadas, plenas, mas vazias por dentro, espiritualmente pobres, nanicos espirituais. Algum tempo atrás tivemos uma pessoa, já com mais de 70 anos, que entrou aqui, com um boné na cabeça, e eu fui até o senhor e pedi: o senhor pode tirar o boné, por favor, em respeito ao local sagrado? O homem, ao invés de obedecer, sabe o que ele falou? Mas os judeus usam kippah. Eu falei: mas nós não somos judeus, nós somos cristãos. Então o senhor tira o boné. Não voltou nunca mais. Mas eu preciso falar, para que as pessoas possam aprender que nós não somos crianças espirituais, que nós não nos comportamos como crianças, que nós não agimos como crianças, que estão com dificuldade no entendimento, que não sabem discernir o que é espiritual do que é carnal. Apóstolo Paulo, se dirigindo à igreja em Corinto, uma igreja carnal. A igreja de Corinto era uma igreja carnal, tinha de tudo, até incesto tinha lá. Até incesto tinha. Apóstolo Paulo, no capítulo 3, versículo 1 a 3, fala assim: e eu, irmãos, não pude falar com vocês de maneira espiritual, senão de maneira carnal, porque vocês ainda são criancinhos. Eu tenho que tratar vocês com leitinho, porque vocês não podem suportar o alimento sólido. Vocês não podem suportar uma exortação, uma orientação, uma correção. Vocês têm que ser tratados que nem criancinha, que se fala mais firme, desmancha a chorar, faz aquela tromba, faz aquele bico, também já não quero participar. Que triste. Espiritual. Cuidado, cuidado. É o jugo da servidão que nós ouvimos no versículo 5, capítulo 5, versículo 1. Cristo vos libertou, não se metam de novo debaixo do jugo da servidão, não sejam criancinhas, não queiram agir com as emoções, irmãos. As nossas emoções, elas nos enganam. A Bíblia diz que o coração é enganoso e extremamente corrupto. Se você seguir o seu coração, é um infantil.
e vai se dar mal, e vai chorar. Num dos cultos dos jovens, num sábado, não me lembro qual mês do ano, irmão Álvaro trouxe uma mensagem muito clara. Gostei e agradeci muito a Deus pela mensagem que ele trouxe. Agora, como pai de 2 crianças, ele fala: agora eu entendo mais ainda de quando Deus fala conosco, e às vezes a gente não obedece como deveria obedecer. E ele fala: agora eu vejo os meus filhos, eu dou uma ordem, e eles não querem sempre obedecer. E ele, como pai, que já passou por aquelas experiências, sabe, a criança, o meu filho vai se dar mal, o meu filho vai se dar mal, mas a criança está fazendo a vontade do coração. Quando é criança pequena, nós compreendemos. Mas quando é uma pessoa adulta? Mas quando é um membro de igreja, que deveria estar crescendo espiritualmente e deixando as paixões da concupiscência, da carne de lado, e fica alimentando essas coisas, vai se dar mal, vai sofrer. É um nanico espiritual que vai trazer tristeza para si, vai trazer tristeza para a igreja, vai trazer tristeza para o Senhor. Cristo nos libertou, queridos irmãos, Cristo nos libertou, mas é para crescer espiritualmente. Por favor, não fique estacionado. Ninguém fica estacionado. Se não avança, vai retroceder. O peixinho é o símbolo do cristão. No tempo da perseguição, na Inquisição, chegava uma pessoa que era cristã e fazia um meio círculo na terra. Se não era cristão, não entendia nada. Agora, se era cristão, fazia a parte inversa do círculo, por baixo, formando um peixinho. Aí os dois já sabiam: esse é meu irmão, é cristão também. E o peixe é um exemplo para nós. O peixe é um exemplo porque o peixe está nadando contra a correnteza. O peixe nada contra a correnteza. É lindo de ver quando tem a piracema. Quando os peixes voltam para desovar, eles vencem quedas d'água. Em Itaipu foi feito, inclusive, depois que fizeram a barragem, fizeram lá uma grande escadaria com água caindo, para que os peixes possam subir aquelas escadarias. E eles vão, e uma vez, e 2 vezes, até seguir em frente e conseguir, e perpetuar a espécie. Irmão, se não houver espiritualidade em nosso meio, se formos nanicos espirituais, essa igreja vai estar fracassada no futuro muito. Cada um de nós precisa pensar: em 2025 eu vou ser mais obediente, mais de Cristo e menos de mim, menos das minhas vontades, menos das minhas paixões, mais do teu querer, Senhor. Ou vamos ser escravos espirituais do maligno, que quer nos prender nas nossas paixões, concupiscências e desejos infantis. Quando eu me batizei, no dia 25 de junho de 1972, um dia muito frio, de gear, ali no rio Curralim, na divisa entre Quatro Barras e Piraquara. 11 anos, minha tia Helena me deu um livro, Sadhu Sundar Singh, o apóstolo dos pés sangrentos. Tenho ele lá em casa até hoje, de vez em quando pego para ler, e mostra a silhueta de um pé sangrando. Sadhu Sundar Singh nasceu na mais elevada casta da Índia. Até hoje a Índia tem castas: dos nobres, dos guerreiros, dos religiosos e dos lá para baixo. E uma pessoa de uma casta não pode passar para outra. Quem nasceu para ser escravo vai ser escravo o resto da vida. Quem nasceu na classe nobre vai ser nobre para sempre. Quem nasceu para ser guerreiro vai ser guerreiro para sempre. Quem nasceu na classe sacerdotal vai ser sacerdote para sempre. Sadhu Sundar Singh nasceu na mais elevada casta da Índia, na classe dos nobres. Morava em castelo, vivia em castelo, berço de ouro. Mas um dia ouviu o Evangelho. Ouviu o Evangelho e foi tocado pela palavra do Senhor. Entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, era bem jovenzinho ainda. Mas entregou-se de todo o seu coração ao Senhor e começou a servir ao Senhor com fidelidade. Ele cresceu espiritualmente.
Ele não ficou um nanico espiritual, cresceu espiritual. Quando o pai soube disso, falou: ou você abandona esta religião, ou você abandona Cristo, ou você vai embora aqui de casa. Se fosse um nanico espiritual, ia preferir ficar no conforto, no berço de ouro. Mas ele não. Ele se converteu e cresceu espiritualmente. Sadhu Sundar Singh saiu só com a roupa do corpo, não levou mais nada, e o único calçado. Deixou o seu passado para trás, deixou o conforto para trás, deixou a riqueza para trás e saiu pela região do Tibete, na Índia, aquela região montanhosa ali do Himalaia. Saiu pregando o Evangelho. E as roupas foram se envelhecendo, e o calçado foi envelhecendo e ficou sem calçado. Por isso ele ficou conhecido como apóstolo dos pés sangrentos, porque ele nasceu num berço de ouro. Ele não estava acostumado a andar em pedregulhos. O pé dele era de um príncipe, não era de um camponês. O calçado se estragou, ele não tinha dinheiro, começou a andar descalço, porque ele não era um nanico espiritual, ele tinha visão espiritual. E a minha oração é que Deus dê visão espiritual para nós, queridos irmãos. Que ao começar um novo ano, você não fique estacionado. Que procure ser melhor, envolver-se mais, participar mais, crescer espiritualmente, para não se tornar escravo do jugo da servidão, do nanismo espiritual. É triste de ver, se o seu filho tivesse nascido e não crescesse, você ia ficar muito triste. É triste para o pai ver alguns que não crescem, entra ano e sai ano e continua a mesma coisa. Isso para não dizer quando não existe uma regressão. Sadhu Sundar Singh não tinha pés calejados, sem calçado, andando nas montanhas do Tibete. As pessoas viam depois a silhueta do sangue dele, porque o pé virou carne viva, mas ele nem por isso parou de pregar o Evangelho. Pregando o Evangelho por onde ele passava, por cada aldeia ele pregava o Evangelho. E um dia chegou numa casa, bateu a porta, a empregada foi abrir a porta, voltou correndo para dentro e falou para a patroa: patroa, Jesus está aqui, Jesus está aqui. O que as pessoas do mundo estão vendo em você? Um nanico birré? O que as pessoas do mundo estão vendo em você? Uma criança mimadinha? Ou será que eles estão vendo Cristo em nós? Como a empregada viu em Sadhu Sundar Singh, que ela nunca tinha visto antes, mas olhou para ele. Era Jesus que ela estava vendo. A empregada mandou o Sadhu Sundar Singh entrar. E ele foi lá brincar com as crianças. E ficou lá brincando com as crianças. Quando chegou a hora de dormir, a mamãe falou: crianças, está na hora de ir para o quarto para ir dormir. As crianças olharam para a mamãe e falaram: mamãe, Jesus pode ir dormir conosco? Jesus pode ir dormir conosco? O que os nossos queridos estão vendo em nós? O que eles estão vendo? Que comportamento? De criança? Ou como Sadhu Sundar Singh? Pouquíssimo tempo que ele viveu como cristão, mas o tempo que ele viveu para sempre. Ele viveu pouco tempo, mas o tempo que ele viveu foi para crescer espiritualmente, queridos. Por favor, irmãos, eu peço, não sejam de novo escravizados debaixo do jugo da servidão, dos desejos infantis, dos desejos carnais, da imundícia, da imoralidade. Vamos crescer, irmãos, vamos crescer para a glória do Senhor, para propagar o Evangelho a todos os que estão perdidos. Em segundo lugar, não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão, a servidão da superstição. Como tem gente supersticiosa hoje, até nos meios ditos cristãos. Como pode isso? Eu conheço gente que se diz cristã, que canta em coral e quer saber de horóscopo. Como pode uma coisa dessa?
Como pode uma coisa dessa saber, eu estou apaixonado por tal pessoa, eu vou ver se o signo desta pessoa condiz com o meu signo. Gente, isso é uma aberração. Isso é completa falta de liberdade. Já se escravizou debaixo do jugo da servidão. Final de ano, não é verdade que muita gente que se diz cristã, vou colocar uma roupa branca para ter paz no meu coração? Por favor, queridos irmãos, e vamos ter um linguajar mais espiritual também, porque eu até canso de ouvir quando as pessoas dizem, para o próximo ano, muita luz e muita paz para você. Muita luz e muita paz, por favor. Vamos usar palavras mais espirituais, vamos viver de uma maneira mais espiritual, sem esta escravidão, essa servidão debaixo da superstição. Signo, numerologia, vou ver qual é o número da sorte para mim hoje, vou ver qual a cor que vai me trazer alegria hoje. Vamos para Números, por favor. Deuteronômio capítulo 18, do versículo 10 ao versículo 13. Deuteronômio capítulo 18, do versículo 10 ao versículo 13. Horóscopo, signo, número da sorte, essas coisas são de gente que não tem o temor do Senhor. Cor da roupa, você pode vir na igreja com a cor da roupa, desde que seja decente, com a roupa que quiser. Noite de vigília, não precisa essa ou aquela cor. Deus está olhando para o seu coração. Eu conheço até gente que se diz cristã, sonhei com cobra, vai acontecer uma desgraça na minha vida. A cobra não tem culpa da ignorância das pessoas. Agora, se a pessoa é escravizada, aí sonhou, fica pensando, vai acontecer nada. Então liberte-se dessas coisas. Estai firmes na liberdade com que Cristo vos libertou, queridos. Estai firmes. Nada de infantilidade, nada de nanismo espiritual, nada de superstição. Diz a palavra do Senhor em Deuteronômio capítulo 18, do versículo 10 ao versículo 13. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro. Os irmãos já viram no final do ano como tem gente que fica, porque o ano que vem vai acontecer uma desgraça. Quando essa desgraça acontece toda hora. Porque o ano que vem vai cair um avião. Só esse ano quantos aviões caíram? Isso é a coisa mais normal que acontece. Porque o ano que vem vai acontecer tragédia, vai chover muito. Mas irmãos, em qualquer parte do mundo, ou isso ou aquilo vai acontecer. Agoureiro é aquele que fica fazendo, projetando coisa para o futuro, que vai acontecer, que não vai. Irmãos, a Bíblia, Deus está falando, não vão atrás destas coisas. Isso é se meter de novo no jugo da servidão. Continua a palavra de Deus dizendo: nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti. Era o que os cananeus faziam, e é o que muita gente dentro das igrejas está fazendo hoje. Infantis, criancinhas que precisam de show, precisam de luz piscando, precisam de alegria. Nós queremos circo, nós não queremos palavra, nós queremos circo, não é o que está acontecendo hoje. Nós queremos coisas interessantes. Fala que essa semana eu vou ganhar muito dinheiro. Eu gosto de ouvir isso. Infantis, escravizados, depois de terem sido libertados, se meter debaixo do jugo da escravidão de novo. Versículo 13: perfeito serás como o Senhor teu Deus. Irmãos, que não ache entre nós gente que faça esse tipo de coisa, que não se ache entre nós gente nanica espiritual. Vamos crescer, vamos obedecer ao Senhor. 2 Timóteo capítulo 4, versículos 13 e 4, diz a palavra do Senhor. 2 Timóteo capítulo 3,
capítulo 4, versículos 13, 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 13. Pensando nesta mensagem, irmãos, vendo os nanicos espirituais nos meios ditos cristãos, pensando também nas superstições que as pessoas estão trazendo de volta, e é bíblico isso, e está na Bíblia, que os últimos tempos serão marcados pelas pessoas que vão desviar os ouvidos da verdade, não querem ouvir a verdade. Estamos vendo isso em todo o mundo, não é só aqui não é só aqui não, em todo o mundo. As pessoas não querem mais ouvir a verdade. E olha o que diz a palavra do Senhor, 2 Timóteo 4, 13. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, conforme os seus próprios desejos, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Vamos olhar para a estrela. Uma estrela cadente, vamos fazer um pedido, um desejo, porque daí vai acontecer. Gente, por favor, você já está de novo voltando para as fábulas. Estrela cadente tem toda noite, e a sua bênção não depende de estrela caindo, depende do Senhor. E a vitória na sua vida não depende de agoureiro, de feiticeiro, de roupa branca, de roupa amarela, porque todo ano mudam as cores, não é verdade? E as pessoas se escravizam. Aí se escravizam, esse ano vai ser vermelho, ano que vem vai ser azul. As pessoas se escravizam. A nossa bênção vem do Senhor, somente dele, não precisamos de outra. Que em 2025 confiemos mais no Senhor, mais maduros, mais crescidos, mais robustos, nada de leitinho, mas sim de alimento sólido, exortação, repreensão, que nos fortalece, que nos enrijece. Eu precisei passar por isso quando era criança. Na pequenina igreja do mato, lá em Tagaçá, os meninos sentavam no primeiro e segundo banco, eu inclusive. E um dia, um amiguinho meu, todos de pé descalço, porque lá não tinha nada, todos de pé descalço, enlameados, não tinha rua, não tinha, era picada no meio do mar. E o amiguinho meu, com muito sono, meu pai pregando, e ele com muito sono, deitou no banco ali, de repente caiu que nem uma lagartixa no meio do corredor do templo, assim. Todos os meninos riram, inclusive eu também. Foi muito engraçado. Muito riso é sinal de choro, já ouviram isso? Eu ri na igreja, não conseguia parar, mas depois em casa, a correção. E foi para o meu bem. E foi para o meu bem. Irmãos, a correção é para o nosso bem. Em Hebreus diz, nenhuma disciplina no momento é motivo de gozo, senão de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico nos que são exercitados. Não vamos voltar às fábulas, queridos, não vamos voltar às coisas velhas, não vamos desviar os ouvidos da verdade, vamos aprender com o Senhor. Precisamos crescer, precisamos amadurecer, precisamos abandonar toda esta servidão das coisas do pecado, viver de maneira madura, espiritual, servindo ao Senhor. Em terceiro e último lugar, servidão da lei. Servidão da lei. É possível alguém ser servo da lei? E não é que existe. E hoje, o que tem de gente querendo resgatar essas coisas que o Senhor Jesus já pagou, que não precisa mais dessas coisas, porque foi no passado, até Ele morrer na cruz, e a Bíblia diz em Colossenses, e nós já vamos ler, que Ele cravou na cruz a cédula que era contra nós, ou seja, a lei. Ninguém conseguiu cumprir a lei, exceto o Senhor Jesus Cristo, nem mesmo Moisés. Nem mesmo Moisés, que foi o redator, nem ele conseguiu, ninguém conseguiu, só o Senhor Jesus.
Ele então morreu na cruz e cravou a lei na cruz. Está pago. Pai, eu paguei o preço. Ninguém mais precisa ficar preso, servindo por causa dessas coisas que não vão resultar em nada, não vão trazer benefício nenhum. Cristo nos libertou, queridos. Nós somos servos de Cristo, não mais da lei, não mais das coisas das trevas. Diz em Colossenses 2,14, vamos ler agora. Colossenses 2, de 14 a 16, diz a palavra do Senhor. Lembre-se que Satanás, ele quer fazer de tudo para você se desviar do foco que é o Senhor Jesus. Ou ele joga você para a direita, ou ele joga você para a esquerda, ou joga para a direita. O que ele não quer é que você fique no centro olhando para Cristo. Ele quer que você de alguma maneira se desvie do foco que é Cristo. Nem que seja para ler, nem que seja para ler. Diz a palavra do Senhor, Colossenses 2, 14 a 16. Havendo riscado, ou seja, o Senhor Jesus riscou a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Porque as pessoas não leem isso, porque as pessoas não entendem isso, porque estão tentando trazer a lei de volta. Ah, Jesus sim, mas mais isto. Ah, Jesus sim, mas mais aquilo. Traz de volta. Arranca da cruz a cédula que o Senhor Jesus riscou, a nota promissória. Antigamente, quando alguém fazia um empréstimo, então o dono do dinheiro escrevia o valor numa nota promissória, e a pessoa que ficava endividada assinava: eu estou devendo este valor, pelo qual eu vou pagar. Nós estávamos devendo, nós tínhamos uma cédula contra nós, mas Cristo pegou essa cédula e cravou na cruz. Quando Ele morreu, ninguém mais é obrigado a fazer essas coisas que não salvam ninguém. Se a lei salvasse, Cristo não precisaria ter vindo morrer na cruz. Para que tanta dor? Por que tanto sofrimento? Por que tanta angústia Ele precisou passar? Se essas coisas resolvessem. Colossenses 2, 14 a 16. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, e aí vai. Irmãos, é bíblico, é bíblico. E tem gente, porque você vai para o inferno, porque você não guarda o sábado. Ninguém guarda o sábado. Ninguém. E mostramos isso na Bíblia. Para guardar o sábado não podia caminhar mais que 900 metros. Para guardar o sábado não podia acender fogo. Hoje todo mundo acende fogo. Para guardar o sábado tinha que fazer o sacrifício do sábado, tinha que molar o cordeiro, tinha que fazer uma série de coisas que ninguém faz, nem os judeus. Quando Deus nos permitiu estar em Israel, no dia do sábado, o elevador para em todos os andares, para ninguém apertar nem o botão. Apertou o botão, quebrou o sábado. Mas não fazem nem o mínimo que é dito na lei. Ninguém cumpre essas coisas, por favor, que ninguém julgue vocês, irmãos. Ninguém julgue vocês. É a Bíblia que está falando no Senhor. Nós nos reunimos no domingo porque foi o dia que o Senhor Jesus triunfou da morte. Nós celebramos a vitória do Senhor. Nós nos reunimos para glorificar o que Ele fez. Ele pegou a cédula que era contra nós e riscou e cravou na cruz, e hoje nós estamos livres, e hoje nós agradecemos a Deus. Se tivemos uma mensagem tão oportuna na Escola Bíblica Dominical, em tudo dai graças. Devemos agradecer a Deus a cada instante, a cada momento, por tudo que Ele fez por nós, pela liberdade. Mas como lemos no início, Gálatas 5:1, estai pois firmes na liberdade com que Cristo vos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão de novo.
Não sejam infantis, irmãos. Talvez você não pratique os pecados da esquerda, mas você vai praticar os pecados da direita, que são igualmente condenáveis. Um imaturo, um infantil, dominado pelos desejos carnais. Vai ser uma pessoa que vive aí preocupada com o que as pessoas divulgam, com esses misticismos, que estão voltando de forma grandiosa. No ano de 1970, quando chegamos em Quatro Barras, fui estudar no colégio Antônio Tomás Bittencourt. E lá tinha nossa professora, dona Devanira, que hoje dá nome para uma escola, inclusive, aqui em Quatro Barras. Tive aula com ela, 1970. Ela era uma pessoa que não conhecia Cristo, mas ela falava das coisas que o paganismo fazia, que a pagelança fazia. E ela falava, mostrando quanto aquilo era prejudicial para as pessoas. Pagelança dos índios, os rituais africanos. E o que está acontecendo hoje, queridos? Está sendo trazido tudo de volta, voltando às fábulas. As pessoas estão voltando às fábulas, à pagelança, os rituais africanos e toda esta imundície que está entrando nos ditos templos evangélicos. Antigamente, nenhuma igreja dita cristã aplaudia, nenhuma, só a Umbanda, só o Candomblé, só. E hoje o que está acontecendo dentro dos próprios infantis? Pagelança. A imundície do mundo está dentro da igreja. E, infelizmente, muitas pessoas estão tentando trazer de volta até mesmo os rituais da lei, que não tem mais sentido nenhum para um cristão livre, liberto, não precisa mais. Romanos 14, versículos 2 e 3, diz a palavra do Senhor. Romanos 14, versículos 3. Certa vez, Larissa, eu e as meninas eram pequenas ainda, estávamos num restaurante, num dia de sábado, e chegou lá um casal, e mandaram tirar o presunto da lasanha. Porque nós somos de tal igreja, nós não comemos carne de porco. E eu fiquei olhando para aqueles dois e pensei, quanta hipocrisia. Não come carne de porco, mas faz os outros trabalharem, porque está no restaurante. Caminhou mais que 900 metros. Está obrigando o garçom, cozinheiro a cozinhar, trabalhar, servir. Hipocrisia. Carne de porco eu não como, mas faz os outros trabalhar. Acendeu a luz, já está fazendo alguém trabalhar, porque a usina está trabalhando em algum lugar. Pegou o telefone para ligar, já está dando faísca, já está acendendo fogo. Ligou o carro, já está dando faísca, já ligou fogo, já acendeu. É hipocrisia demais. É hipocrisia demais. Vamos ser bíblicos, queridos, nesse novo ano, vamos ser bíblicos. Romanos 14, 2 e 3. Porque um crê que tudo se pode comer, e outro que é fraco come legumes. O que come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus os recebeu por ser. Aprecia a carne de porco? Pode comer. Inclusive na noite de vigília, pode comer. Não é porque o porquinho fuça o lixo que ele não é apreciado por muitas pessoas. Não seja supersticioso. Quer comer frango? Pode comer. Eu conheço gente que não come frango porque cisca para trás. Vai dar tudo errado no ano que vem, cisca. Eu quando eu ouço essas coisas, eu fico pensando, não, só pode estar de brincadeira, né? Só pode estar de brincadeira. Pode comer. Quem come não critica quem não come, quem não come não critica quem come. Quer comer verdura? Come verdura. É feliz comendo verdura? Come verdura, legume, tá bom demais. E não critique quem come carne de porco. E quem come carne de porco não critica quem come verdura, legume. É bíblico, está na Bíblia. E nós precisamos crescer espiritualmente. Vou contar uma experiência do Elias, mas ele é criança. E nós não podemos ser assim. Estávamos levando ele para Curitiba, algumas segundas-feiras atrás, e a vovó falou assim para mim:
Eu já comprei a sandalinha da Rebequinha e a sandalinha do Ianes, nosso netinho lá de Nova Luz. Ele escutou e falou assim: e para mim, vovó, você não comprou também? Ele é criança, claro que ele vai ganhar o presentinho dele também. Mas não é verdade que tem muito membro de igreja assim também? Imaturo espiritual. Imaturo espiritual. Queridos, vamos amadurecer, vamos crescer. Nenhum tipo de superstição no seu coração. E por favor, a lei foi cravada na cruz. Hoje nós vivemos para fazer a vontade de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor, que nos salvou, que nos libertou, E Gálatas 5:1 diz: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Somos nós que escolhemos viver em liberdade, com a liberdade que Cristo nos deu, e somos nós que escolhemos se queremos nos meter debaixo do jugo da servidão. Que em 2025 todo mundo escolha viver a liberdade com que Cristo nos libertou. A irmã Eliane mostrou, antes da escola bíblica dominical, aquela cerimônia de Umbanda que Deus os libertou. Lá está o sujeito, líder daquele grupo diabólico, celebrando num lugar por aí, que se diz de gente cristã. E lá está o pai da moça também, que se diz pastor, Eu olhei na figura daquele homem lá, e eu pensei: quanta hipocrisia. Como aquele homem pode chegar num púlpito de uma igreja e falar que não há comunhão entre luz e trevas, se ele está no meio das trevas? Esse homem está debaixo do jugo da servidão. Esse homem está preso debaixo do jugo da servidão. Nós somos livres, queridos, e vamos viver nesta liberdade com que Cristo nos libertou. E a liberdade impõe responsabilidade. A liberdade impõe responsabilidade. Se nós não tivermos responsabilidade, eu não vou, porque isso não vai me fazer bem. Não vamos permitir acontecer essa cerimônia, porque isso não glorifica o Senhor. É livre para escolher sim ou não. Um ônibus saiu do Rio de Janeiro com destino à Bahia. E na madrugada, um motorista de caminhão, carregando bloco de granito, o bloco se desprende e dá no ônibus, e explode o ônibus, e dezenas de pessoas morrem. Um casal com um filhinho de 1 ano, indo para a Bahia para visitar os familiares, todos morreram carbonizados. Alguém foi responsável nessa história. E a irresponsabilidade sempre termina em tragédia. E o motorista do caminhão fugiu do local. Talvez na hora que colocaram o bloco de granito, faltou responsabilidade para prender bem aquele bloco, para não acontecer a tragédia que aconteceu. Queridos, se nós não cuidarmos com a liberdade que Deus nos concede, a tragédia vai acontecer na sua vida, com as pessoas que você ama, com a igreja do Senhor. Louvei a Deus pela maturidade do irmão Gil e da irmã Eliane. E eles falaram assim: pastor, se nós tivéssemos permitido, a casa do Senhor já não seria mais a casa do Senhor, e ia respingar inclusive na igreja também. Se você não é maturo espiritual, é um infantil, precisa de uma creche, não de estar aqui, precisa de uma creche, porque senão vai respingar na igreja também a imaturidade. Portanto, vamos aproveitar que fomos libertados por Cristo e vamos andar em liberdade com responsabilidade. Com responsabilidade. Cresça espiritualmente. Cresçamos espiritualmente, irmãos, para não sermos um peso, para não sermos
macro na igreja do Senhor. Meu pai contava de um pastor que chegou diante da igreja, abriu um grande lençol branco e tinha uma pintinha preta no lençol branco. E ele abriu aquele lençol e perguntou para a igreja: irmãos, o que vocês estão vendo aqui? Ah, estamos vendo uma manchinha preta. O pastor perguntou de novo: irmãos, o que vocês estão vendo aqui? Pastor, nós estamos vendo uma manchinha preta. E o pastor olhou bem para os irmãos e perguntou: irmãos, vocês não estão vendo o grande lençol branco? Vocês só estão vendo a manchinha preta? Só isso que vocês estão vendo? E não é exatamente isso que acontece, queridos. Quando nós fazemos uma coisa errada, é aquilo que vai marcar, é aquilo que vai aparecer. Por isso precisamos viver com responsabilidade, na liberdade com que Cristo nos libertou, para não sermos escravos do jugo da servidão. Que Deus assim abençoe a igreja, que possamos assim viver, maduros espiritualmente, sem nos envolvermos com essas coisas tão tristes que escravizam e que deixam as pessoas insatisfeitas, porque só Cristo nos satisfaz plenamente, completamente. 580 no cantor cristão. Obrigado, Senhor Deus e Pai, pela liberdade que o Senhor Jesus nos concede. Ele pagou tudo por nós. Não precisamos trazer de volta aquilo que Ele já pagou, como tantos estão fazendo, usados por Satanás, que quer que tiremos o foco do nosso Mestre, do nosso Senhor, que fez tudo e que é tudo para nós. Com Ele não precisamos de mais nada, Ele é tudo para nós. Damos-te graças, portanto, pela salvação que temos em Cristo Jesus, pela liberdade que temos em Cristo Jesus. Liberdade da condenação do pecado, mas liberdade também para usá-la com responsabilidade, para não sermos enlaçados de novo, Senhor, nas fábulas antigas de velhos, como diz a Tua palavra do Senhor. Ajuda-nos a fixarmos os nossos olhos na verdade, os nossos ouvidos na verdade, e vivermos para a Tua glória e para o Teu louvor. Oramos, ó Deus e Pai, que o Senhor leve em paz agora os meus amados e queridos irmãos e conceda a todos o pão de cada dia na mesa de todos os irmãos, todos lembrando de agradecer, porque tudo isso vem das Tuas boas e dadivosas mãos, trazendo-nos de volta à noite para com liberdade estarmos aqui, Senhor, dando graças ao Senhor, porque fomos libertos de toda a condenação. Obrigado, Senhor amado, pela Tua igreja, pelos Teus filhos, os que estão aqui, os que estão em viagem. Cuida de todos, abençoe a todos, sustenta a todos na presença majestosa do Senhor. Todos libertos da condenação, do pecado e também
do poder das trevas que tão de perto rodeia cada um de nós e quer escravizar aqueles que o Senhor já libertou. Pedimos isto a Deus com muita responsabilidade, com muito cuidado, Senhor, para que a Tua igreja seja uma igreja zelosa e aprovada, uma igreja bíblica e fiel, pois oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Todos podem se assentar, por favor, com o pós-lúdio, com oração silenciosa. Estamos com o culto coletivo encerrado. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vão em paz e sirvam com alegria.